Olá e bem-vindos ao nosso Nomadcast, o podcast e videocast da Nomad focado em te ajudar a entender temas globais para investir melhor o seu patrimônio. Nesse episódio a gente vai falar sobre geopolítica, China, só o que tem de mais complexo para acompanhar no mercado. O nosso convidado é uma grande referência nesse tabuleiro geopolítico, né, que envolve aí as maiores economias do mundo. É o Roberto Dumas Damas, que tem alguns livros publicados sobre o assunto, também é professor no INSPER e especialista em finanças. E ao meu lado temos Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Oi, Danilo. Oi, Paula. Muito legal estar aqui novamente. Roberto, gratíssimo por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Danilo. Que agradeço, Paula. Muito bom. Vamos começar do jeito que a gente sempre começa, né? Querendo saber um pouco mais quem é o Roberto Dumas. Fala um pouco da sua história, sua formação, sua trajetória profissional aí pra gente. Bom, Danilo, pelo meu cabelo, você vai ver que nós vamos demorar 2 horas aqui para falar. Eu prometo que eu vou ser sucinto. Minha vida sempre foi no mercado financeiro. Comecei no Unibanco, trabalhei no Lloyds Bank, trabalhei no UBS, trabalhei no Citigroup. Depois, nesse meio tempo, acabei fazendo mestrado na Inglaterra de Economia. Depois eu entrei no BBA Creditanstalt, que era do Bresser, do Bracher e do seu Beltrán, e o Associados. Depois entrou no Itaú BBA. Trabalhei em Project Finance, trabalhei em crédito e chegou um momento, 2007, meu chefe falou, quer ir para a China? Eu fiquei assustado. Eu falei, pô, mas China? Né? E a minha mulher, que já tinha trabalhado na GM, na China, falou, vamos, porque eu adorei a China. Eu falei, então vamos embora, vamos ficar 2 anos lá. Esses 2 anos se transformaram em 4 anos. E eu aproveitei e fiz mestrado em economia chinesa. E foi uma experiência muito boa. Porque muito boa, não digo... Depois de vários anos, né? Porque eu voltei em 2012. Passou por alguns perrengues, alguns problemas. Voltei em 2011, 2012, se eu não me engano. Fiquei até 2015 no banco. 2016, 2017, o Banco dos BRICS, o CRO do Banco dos BRICS, o New Development Bank, perguntou para o Cândido Bracher se tinha alguém que havia morado na China, que tinha trabalhado em crédito, em Project Finance, que toparia ser um secondee, um emprestado para o Banco dos BRICS. E o Cândido Bracher era um gentleman, né? Um abraço para ele, eu gosto muito dele. Ele falou, Dumas, você topa passar mais 1 ano? Eu falei, mas eu adoraria. Então, passei mais 1 ano no Banco dos BRICS e agora, depois de 2017 e 2018, fica aquela coisa, você trabalha? Não, só dá aula e palestra. Então, só e faz podcast, né? Para podcast. Então, professor, o senhor trabalha? Não faço nada. Não, a gente dá palestra e é complicado, porque o mundo... Danilo, vamos lá, a gente lembra 1994. Quem... Em 1994, abria o Bloomberg e olhava como estava o mercado do México. Ninguém olhava. Quem olhava a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, a China, ninguém olhava. Vamos olhar como está o Dow Jones, no máximo. 1990, a única coisa que importava era o Open. Como fechou o Open? 4.500% ao ano. Então, a evolução, hoje em dia... Você vê a molecada na tesouraria, é uma loucura. Porque você fala, olha, Coreia do Sul. E a geopolítica está matando. Tá matando no bom sentido. Você não pode, o que eu quero dizer, você não pode ficar 1 minuto sem ficar sem informação. Por exemplo, eu pergunto às vezes para o meu aluno, como é que está o Estreito de Bab al-Mandab?
Ele fala, o que é o Estreito de Bab el-Mandab? Como é que você não sabe o que é o Estreito de Bab el-Mandab? Que é onde vai o Mar Vermelho, onde tem o Iêmen, que são os terroristas do Irã. Eles fecharam o Estreito de Bab el-Mandab, fecharam o Canal de Suez, você tem que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, são 13 dias a mais, isso aumenta o custo da empresa. Aumenta o custo da empresa, aumenta o custo de carregamento de estoque, prejudica meu EBITDA. Como é que você não sabe um negócio desse? Mas não exagera. Não exagera. Mas a gente tem que saber. Tem que chegar falar, o Estreito de Bab el-Mandab, ele dá a volta pelo Cabo da Boa Esperança, o Estreito de Bab el-Mandab está fechado ou não está. E agora, por exemplo, já trazendo mais para o dia a dia, que o Estreito de Bab el-Mandab estava fechado há 1 ano, 2 anos atrás. Agora a gente está olhando o canal de o Estreito de Hormuz. O que vai acontecer com o Irã? Nós vamos fazer uma guerra. Trump falou, vou fazer uma guerra. Bom, mas espera um pouquinho. Você vai fazer uma guerra como você invadiu Follow, Normans, fazer aquelas bombas táticas para destruir, ou você vai fazer como você fez no Iraque? Cuidado, que o Saddam Hussein caiu, mas entrou, está dividido. Mesma coisa no Afeganistão, o Talibã voltou. No Iraque você tinha o ISIS. Então o que você vai fazer? O Irã não é simples. Você vai mandar tropa em meio de mid-elections nos Estados Unidos. Então olha o problema do Irã, o custo do petróleo. Então, cenário geopolítico... Já falei demais, né? Não, acho que temos que continuar nisso, né? Porque acho que o cenário geopolítico hoje, global, né? É parte integrante de qualquer análise de investimentos. Né? Não tem jeito. E o Trump veio para botar, né, combustível em tudo isso. Né? Cada enxadado uma minhoca com o Trump. Bom, você mencionou o Irã agora. Como é que está a sua cabeça com relação a essas mudanças promovidas aí pela nova administração Trump? Veja, Trump ele tem um apelo colonialista, de certa maneira, de que colocar tarifas vai ajudar no comércio internacional, que vai colocar... Bom, primeiro que a gente já sabe, está cansado de ouvir, que isso acaba trazendo inflação para o país dele. Já caiu o IEPA, coisa de 2, 3 dias atrás. Ele falou, então vou colocar 10, 15% por 150 dias. Primeiro ponto, só para a gente não perder. Isso traz uma bruta incerteza no mercado financeiro global. Risco a gente corre. Quem vai ser presidente, Lula ou Bolsonaro? Bom, peraí, eu tenho preço, mas isso é uma incerteza. Risco é o Lula, risco é Bolsonaro, eu sei trabalhar. Os dois juntos eu não sei trabalhar. O que Trump vai fazer? Essa incerteza por isso que, em certa maneira, o PIB do último trimestre de 2025 foi 1,4% nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vou colocar tarifas e depreciar o dólar. A gente vê que o DXY não para de cair. Ah, mas ele quer fazer para ajudar a exportação. Muito cuidado nessa hora. Você trabalhou? Não, eu trabalhei e vivi isso daí. Época de Ronald Reagan. Morria Yuri Andropov, morria Konstantin Chernenko, entrava Gorbachev. Quem é Gorbachev? Vamos fazer então a guerra armamentista, ou seja, uma corrida armamentista. Vamos aumentar o gasto do governo. Big Beautiful Bill. Big Beautiful Bill do Trump. Então vamos aumentar o gasto do governo. Agora que você aumenta o gasto do governo, e como era Ronald Reagan, o preço do dólar começou a apreciar. E aí ele fez o encontro do Acordo de Plaza em 1985, chamando a Alemanha Ocidental, que era a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, chamando a Inglaterra, a França, Japão, Estados Unidos, vocês vão entrar vendendo dólar para depreciar o dólar. Eis que o dólar depreciou, mas por identidade macroeconômica, o déficit fiscal piorou de 2,5% para 5%,
E por identidade macroeconômica, o déficit nas contas externas, a despeito de uma depreciação do dólar, piorou. Então, se Trump está pensando que vai melhorar os déficits nas contas externas, só com isso, usando a tarifa, que agora já virou uma bagunça, né? Não sabe até que ponto vai ficar. Mas só com tarifa, mas fazendo Big Beautiful Bill, que dá 2,5, 3 trilhões de dólares de déficit primário em 10 anos, o déficit fiscal vai aumentar. Déficit fiscal, capítulo 1 do livro de macroeconomia. Danilo, você sabe. Capítulo 1 de macroeconomia. Se você gastar demais, você acaba importando mais. Acabou. Não tem conversa. E aí você vem, saiu hoje, inclusive, esses dias aí, um paper falando, não, mas o Trump quer trazer empresas para produzir nos Estados Unidos. Gente, isso é profanar as vantagens comparativas de David Ricardo e Adam Smith. Veja, é que nem eu pergunto, você ganha R$1.000 por hora, trabalha 24 horas por dia. Talvez você entenda, eu não entendo. Você sabe a diferença de uma espada de São Jorge e de uma roseira? Não sabe, então você não vai cuidar da tua jardim. Sim. Você vai contratar um jardineiro, porque ele custa menos e sabe fazer melhor. Agora, por que você quer voltar ao passado e transformar numa indústria manufatureira? Você é serviço. Teu negócio é Vale do Silício. Gasta dinheiro em serviços, em Vale do Silício, inteligência artificial. Não vamos voltar à manufatura da época de fazer carro, fazer Ford. Gente, isso agora é Vietnã, isso já passou da Coreia, isso é China. Não é mais coisa dos Estados Unidos, evoluiu. Então, Trump, ele perde um pouco, eu quero trazer fábricas para o meu país, vou transformar, olha só que coisa, vou deixar a coisa tão cara, mas tão cara, que é bom fazer nos Estados Unidos. Sério mesmo? Você já se ouviu falando? Além de eu importar, fica caro. Bom, se fica caro, e como eu faço o que é caro, eu faço com que a minha população compre ou caro importado ou caro domesticamente. Tá errado. O Jerome Powell fica louco. Eu falo, gente, baixo a taxa de juros ou não abaixo a taxa de juros? Porque, desculpa, falar do Jerome Powell, falar baixa a taxa de juros, não abaixa a taxa de juros. Claro, é o FONC inteiro. Mas nós estamos num momento de incerteza. Não, e tem muita gente... A inflação não chegou ainda. Não veio o impacto... Desculpa interromper. Não veio o impacto ainda das tarifas. Então, se ele sobe a taxa de juros e a inflação não vem, fica horrível ele baixar a taxa de juros. Ele não sobe a taxa de juros e a inflação vem com tudo, fica horrível ele ter que subir a taxa de juros. Então ele vem com aquele discurso. Gente, precisamos ver o cenário externo, que é exatamente o que também está na ata do cupom. A ata do cupom fala, gente, o cenário externo continua incerto. Ou seja, eu não sei o que Trump vai fazer. E agora acalmou um pouquinho... Porque ele já falou, vou aumentar para 15%, mas é 150 dias. É o famoso taco trade, né? Tem toda essa retórica e também tem o mercado querendo dar o benefício da dúvida porque ele recuou várias vezes, né? E agora foi obrigado a recuar pela Suprema Corte. Uhum. E agora ele tem, vou aumentar para 15%. Calma lá, querido. Você tem 115% por 150 dias. Depois eu preciso saber se isso daí mexe na segurança nacional. Não vai mexer na segurança nacional, ele vai pegar uma outra coisa que ele pegou de 77, uma lei de 77, que é o IEPA, depois pegou o ato de 1974, que esse está valendo, que a Suprema Corte não derrubou, o IEPA derrubou, e aí ele falou, então vou usar o de 1974, onde você está roubando propriedade intelectual, que no caso do Brasil usaram até o caso da 25 de março. Mas já está se esfacelando.
o argumento de Trump, vou colocar tarifas, já está se esfacelando, o que num certo momento é bom porque traz uma minimização, vamos dizer assim, não um fim da incerteza, traz um grau de certeza um pouquinho maior. De novo, risco existe. Incerteza é que me mata. Incerteza, eu falo, vamos construir uma hidrelétrica? Gente, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser esse presidente ou esse presidente. Paula, você não se importa de esperar 3 meses para saber quem vai ser o presidente? Ah, mas você não sabe precificar esse presidente? Sei. Você não sabe precificar esse presidente? Sei. Os dois juntos eu não sei. Então, se você pegar, por exemplo, só para ter uma ideia, os investimentos em 2022, no último trimestre, caíram. Por quê? Além da taxa de juros estar muito alta. Porque eu não sei quem vai ser presidente. Vai ser Lula ou Bolsonaro? Você tem algum problema com o Bolsonaro? Nenhum. Você tem algum problema com o Lula? Nenhum. Eu boto o preço. Eu trabalho com economia. Eu ponho o preço. Chegou no primeiro trimestre de 2023. Investimento também caiu. Quem que vai ser presidente? Vai ser o Exército? Vai ser Bolsonaro ou vai ser Lula? Paula, vamos esperar mais 3 meses. Porque agora a gente já sabe que nada aconteceu, que é o presidente. Já sei como precificar. Vamos business as usual. Incerteza mata a economia. Roberto, vamos tentar agora vir para uma coisa mais estrutural, né, para a gente aproveitar bem aqui sua expertise. Acho que a grande discussão hoje, com todas essas mudanças, é como é que fica o relacionamento Estados Unidos e China. E você, em algum momento aqui já você falou, olha, 30 anos atrás, quem olhava para México, Tailândia, Ásia, a China é o grande fenômeno do século XXI. Como é que ela está saindo nesse momento? Acho que talvez dá um passinho atrás, né? Fala um pouquinho o que é essa China que a gente vê na segunda metade, na segunda década do século XXI, e como é que ela está posicionada para enfrentar esse novo momento? Olha, é importante deixar claro o seguinte, que às vezes a gente participa de podcast e o pessoal acaba te entendendo. Então, vou olhar para a câmera. Não acho que a China vai quebrar. A China não vai quebrar. O que não quer dizer que a China não precise fazer um ajuste de percurso. O Wen Jiabao, todo mundo fala, você está errado, não sou eu que falei. Não fui eu que falei. Foi o Wen Jiabao que trabalhava não, era o primeiro-ministro de Hu Jintao, antes de Xi Jinping. Chinese economy is unstable, uncoordinated and unsustainable. Desenquadrada, descontrolada e insustentável. Por quê? Porque o PIB é composto de 3 motores. Consumo das famílias, investimento das empresas e exportação líquida. A China cresce muito por consumo. Chinês não consome, chinês consome demais, mas ele produz demais ao quadrado, que é um investimento. E isso o Wen Jiabao falou, olha, investimento não está legal, porque de acordo com David Ricardo, ele não falou David Ricardo, né? A gente sabe que existe uma coisa chamada retornos decrescentes, assumindo que a inovação tecnológica fique parada. Você vai ter retornos decrescentes. O teu ICOR, que é o Incremental Capital Output Ratio, se aumenta o investimento e vai gerando menos PIB, já está acontecendo na China. Falou, então não dá para a gente aumentar investimento. Precisa aumentar consumo. Como é que eu vou aumentar consumo? A China não play fair. Assim como muitos países não play fair também. Ela manipula o câmbio. Ela manipula a Bolsa de Valores. Tem o Central Huijin, que controla os bancos, que entram quando a bolsa cai demais e entram quando a bolsa sobe demais. Eles não querem muita volatilidade. Porque, vamos dizer, a China não é comunista. É uma economia socialista de mercado. Daqui a pouco, se você me permitir, eu explico por que é uma economia socialista de mercado. É uma economia socialista com características chinesas. De onde veio esse nome?
Então, o que acontece? Eles acabam intervindo e também na repressão financeira. A taxa de juros, ela subsidia o capital. Ela sempre foi baixa para subsidiar o capital. Salário sempre subiu na China. Já voltou a subir mais do que a produtividade. A gente diz o seguinte, salário não importa, o que importa é o CUT, custo unitário do trabalho, salário por produtividade. Então, até 2015, o salário na China subia, mas aquém da produtividade. Então, vamos lá, você manipula o câmbio. Você represa o sistema financeiro, não deixa o dinheiro sair. Ah, mas o dinheiro sai. Sai $50 mil por ano por pessoa. A conta capital, de certa maneira, ela é fechada, que já vai no ponto de que, se ela continuar fechada, o renminbi não vai substituir o dólar enquanto a conta capital tiver porosa e continuar fechada. Você não aumenta o salário do trabalhador. Você tira a terra da zona rural, que chama o Land of Usage Right. Por quê? Porque os controladores das províncias, eles são avaliados de acordo com a capacidade de bombar o PIB. Então, eles compram essas terras, já está mudando. O governo quer mudar tudo, mas em muitos território rural, você acaba comprando essa terra a um valor intrínseco de agricultura. Mas por que você quer comprar essa terra? Porque eu quero atrair planta de manufatura. E quanto mais planta de manufatura eu trouxer, a um custo baixo, porque a terra é baixa e eu trago para um custo menor, mais o meu PIB sobe. Mais o meu PIB sobe, mais eu estou próximo do Politburo de Beijing. Então você tem todos esses problemas que a China faz. Então precisa mudar isso daí. O que a gente vai fazer? Não vamos esquecer que nós somos uma ditadura. Economia é simples. A política é que mata. Se você falar economia, é só reverter tudo que você fez. Não, se eu reverter tudo que eu fiz, vai causar um problema, que eu não posso chegar para o chinês e falar, consome. Não, preciso aumentar o salário dele. Se você aumenta o salário dele, você quebra um monte de empresa estatal. A gente sabe que na China está valendo o quê? O 996. Das 9 às 9, 6 dias por semana. E que no Brasil nós estamos discutindo 6 por 1. Lá é 996. Não tem essa de 6... E outra, não é questão só de escala, é de jornada de trabalho também. A gente fala 6 por 1. 6 por 1, por exemplo, um enfermeiro no Brasil, ele trabalha 1 dia por semana e descansa 2, mas ele trabalha 12 horas. É a jornada de trabalho. Por quê? Porque o paciente gosta de ter um enfermeiro só. Bom, mas volta lá para a China. Isso precisa mudar. Como é que eles estão mudando? Como teve o retorno decrescente de capital, isso já de 2020, esqueci o nome do acordo de 2020, acordo não, foi de 2020, que você precisa investir mais em inteligência artificial. Ou seja, se a população está decrescendo, porque eu não estou fazendo mais filho, se eu já estou num retorno decrescente de capital, como a gente fala, pelo PIB potencial, a gente sabe PIB potencial, o que faltou? Produtividade total dos fatores. Então a gente sabe que a gente precisa investir em produtividade. E isso já começou a mostrar quando Xi Jinping deu um crackdown em Alibaba, em Tencent, em ByteDance. E não deu um crackdown na ZTE, na Huawei e em empresas de IA. Por que ele fez isso? Ele deve ter pensado, espera um pouquinho, eu não quero que a maior parte dos meus trabalhadores e do meu capital vai para empresas de dancinha, TikTok. Eu quero que vá para IA. E é isso que ele está fazendo. Então é isso que a gente aposta no futuro da China. Agora, crescer 14%, 15%, isso acabou.
Vai quebrar como quebrou Tailândia, Malásia, Indonésia, Argentina, México, Brasil? Não, não vai quebrar. Vai ter um ajuste de percurso e aí que entra os Estados Unidos. Entre os Estados Unidos, que eles também estão com inteligência artificial. Bom, inteligência artificial você precisa de chips. E desde Trump, junto com Biden, você tem o que a gente chama Foreign Direct Product Rule, que você não pode vender chips de última geração para os chineses. Mas com aquele negócio de terras raras, que os chineses falaram, tá bom, então também eu não te vendo terras raras. Esse Foreign Direct Product Rule caiu. Olha como o negócio tá quente. A briga tá boa. A briga tá boa. Mas a China está investindo em tecnologia para aumentar a eficiência do investimento. Por quê? Voltando já num outro ponto. Tenho tanta coisa para voltar que eu vou me esquecer, viu? Depois você me lembra. No real estate, de ativo imobiliário. Então, acho que essa é uma coisa legal para a gente explorar. Né? Quando você começou falando a China não vai quebrar, que veio na minha cabeça foi isso. Né? Nos últimos anos... Evergrande. Exato. Ficamos preocupados com o que acontecia no... Empresas quebram. Países não necessariamente. A Evergrande quebrou. O que aconteceu? 2007, 2008 veio o consenso de Beijing. Olha que viagem, que traveling de maionese. Como o consenso de Washington não deu certo por causa do Collateralized Debt Obligation e Mortgage Backed Security, vamos fazer o consenso de Beijing. Então, Hu Jintao fez uma política fiscal expansionista enorme, justamente para real estate, ativos imobiliários e infraestrutura. E isso subiu. Real estate, por quê? Como a conta capital é fechada, o chinês não tem onde investir. Ou ele compra imóveis, ou ele investe na bolsa, que ele não tem praticamente a mínima ideia do que é. Aliás, diga de passagem, quando a bolsa da China está vermelha, é porque ela está subindo. Quando ela está azul, é que ela está caindo. Então, só para não enganar. E está tudo caindo. Não, se está vermelho, está tudo subindo. Ele investe na bolsa, eu no banco que paga uma taxa de juros subsidiada. Chegou 2020, no meio do lockdown, que foi um lockdown draconiano, Xi Jinping falou, casa não é para especular, casa é para morar. Tá bom, vou morar em casa, não é para especular? O que você quer dizer? Vou colocar 3 covenants aqui. Um covenant, por exemplo, que isso fez quebrar o Covent Garden e a Evergrande. Eu quero que o caixa das empresas seja maior que a dívida de curto prazo. Tenho que começar a vender tudo que está no meu estoque para me adequar. Hora começou a vender, a bolha estourou. A bolha estourou e junto com o lockdown, falou, cara, estou em lockdown, eu não vou comprar casa. Não, mas acabou o lockdown, mas existe um livro do Niall Ferguson, que ele fala, The State Strikes Back. Xi Jinping está voltando com tudo. Ele está com mão de ferro, muito mais que Hu Jintao. Quando eu morava lá, existia um ditado que falava lá, uai cair. Gringo pode. Hoje a coisa não está tão simples assim, não. Pelo menos em 60% das empresas privadas, você tem gente do Partido Comunista Chinês trabalhando lá, como no Conselho de Administração. Quando você vendeu essas casas, e sabendo do lockdown, e sabendo da mão forte do Xi Jinping, os chineses falaram, cara, eu não vou mais comprar casa. Covent Garden caiu e Evergrande quebrou. A hora que quebrou isso daí, ele falou, puxa vida, mas real estate, ativos imobiliários, responde por 70% do meu PIB. Como é que eu vou fazer? Vamos voltar. Consumo. O cara não vai consumir. Investimento. Acabei de dar uma porrada no investimento. Adivinha para onde foi? Foi para carros elétricos, célula fotovoltaica e turbinas eólicas. Por isso que a gente vê
que o motor agora de crescimento virou muito mais exportações líquidas, que ele bateu num superávit, se eu não me engano, de 3, 4% do PIB, superávit da conta corrente, e um superávit comercial de 1,2 trilhões de dólares. Só que aí, se você tem esse superávit, você acaba arranjando briga. Pô, mas por que você está fazendo isso que você está arranjando briga? Eu preciso crescer. Eu sou uma ditadura. Se eu não crescer, eu vou ter tensão social, como aconteceu em 1989. Eu sei, não precisa me explicar. Eu sou desbalanceado. O chinês sabe disso. Eu estou com risco, eu tenho risco. Mas economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. A sociedade reclama, eu não elejo presidente. Mas quem elege presidente? Não tem eleger presidente aqui. Eu falo mal do presidente. Vou ter que te botar no quartinho para entender. Por exemplo, se você voltando aqui um pouco do Alibaba, do Jack Ma, ele falou mal da CVM da China. Botaram ele provavelmente num Hyatt, num grande Hyatt no hotel, falou, fica olhando para a parede por 4 meses. Você vê que o Jack Ma desapareceu da China. Onde ele está? Ele está dando aula no Japão. Então você não pode ser maior que o Partido Comunista Chinês. Não aposte contra o Partido Comunista Chinês. A China não vai quebrar. Ela precisa fazer um ajuste e está fazendo esse ajuste. Então quem apostar contra a China, no sentido de que vai se transformar numa Tailândia, Indonésia, Argentina, vai perder dinheiro. Vai ter uma volatilidade no minério de ferro, que nem... Isso vai. Mas, Danilo, é para isso que a gente existe. É ou não é? Como o meu chefe falava, é para isso que a gente é pago. Para adivinhar e tentar fazer o cenário construir. E no meio de tudo isso tem toda a narrativa de que a China é ininvestível por tudo que você está falando, né? Pelos investidores internacionais, mas tem o plano quinquenal falando de inteligência artificial. Desculpa, esqueci esse nome. Tá vendo? Eu fico velho e esqueço o nome. Obrigado. Acontece. E aí tem inteligência artificial cara nos Estados Unidos e os investidores olhando, será que eu invisto em inteligência artificial na China, né? Tem um potencial de entrar investimento estrangeiro nessa tese de IA chinesa? Ou ainda é muito complexo de entender? Ainda é uma coisa para... Tudo tem um preço, Paula. Tudo tem um preço. Se você achar que a governança, a transparência da China é igual à dos Estados Unidos e a interferência no mercado é igual à dos Estados Unidos, você está entrando no lugar errado. Então, é o que eu sempre digo. Vou mostrar para a câmera aqui. Nos Estados Unidos, isso é preto, isso é branco, isso é cinza. Na China, isso é preto, isso é branco. Desculpa, isso é preto, isso é branco, isso é cinza. Falei ao contrário. Nos Estados Unidos, isso é preto, isso é branco, isso é cinza. Só recapitulando. Nos Estados Unidos, isso é preto, isso é branco, e você tem bruta de um espaço que é cinza, que o governo pode decidir como ele quiser. Mas dá para ganhar dinheiro? Fique ciente, avise seus clientes que isso pode ser manipulado, que pode ter uma intervenção de última hora e que você pode perder dinheiro. Mas que você, se você está ciente e sabe precificar, vai, consiga. Só que, como eu te disse, a conta capital ela é fechada. Você entra, você não pode entrar fisicamente. Eu, Paula, como você às vezes entra numa bolsa de valores dos Estados Unidos. Você, Paula, não pode entrar na bolsa de Shanghai Shenzhen. Você tem que entrar no que a gente chama de Qualified Foreign Institutional Investor. Você tem que ser uma investidora institucional. Então, tem que investir num banco e esse banco tem que ter uma cota aprovado pelo Banco Central da China, aprovado pela CVM da China, onde esse banco pode investir.
aí você entra nesse banco. Então você vê, é tudo bem controlado. Porque ele sabe, Xi Jinping sabe que o que aconteceu com a Tailândia, Malásia, Indonésia e até parte da Coreia em 1997 e 98, os chineses gozam dos mesmos problemas, que é um capitalismo de compadre. Ou seja, os bancos chineses são considerados o braço parafiscal da legitimidade do crescimento econômico e da legitimidade do Partido Comunista Chinês. Fica a pergunta, o que vocês acham? Que o governo usa os bancos chineses como para garantir o crescimento econômico e garantir a legitimidade do Partido Comunista Chinês? Ou eles usam o VAR, o Value at Risk, o RAROC, para emprestar dinheiro para empresas estatais? Beijing pega o telefone e fala, não estou te perguntando, empresta. Então você está cheio de non-performing loans, de dívidas podres, em bancos chineses. Está tudo meio escondido. Mas por que não está dívida podre? Você está me devendo não sei quantos renminbis. Olha, assina aqui, vamos rolar isso daqui. Então por isso que eu não abro a conta capital. Porque se você abrir a conta capital, pode ser um capital flight. O chinês pode falar, cara, eu estou preso, eu não posso investir em casa. A taxa de juros, então eu posso investir nos CDOs, que não chama CDOs lá, chama WMP, Wealth Management Products, que é semelhante aos CDOs, que você tem o quê? Você tem ativos imobiliários, olha que semelhança. Você tem ativos podres e ativos do governo local, que é o Local Government Financial Vehicles. Então você tem ativo tóxico. Mas por que você tem ativo tóxico? Porque ele paga uma taxa de juros mais alta do que a taxa de juros formalizada. Só que é off-balance. Você não consegue ver no balanço que você tem. Então, aquele cara que, empresário, setor primário, setor privado, que não consegue pegar dinheiro do governo direto, ele pega do Wealth Management Product. Mas como é que é o Wealth Management Product? O Danilo investiu no Wealth Management Product. Então eu faço literalmente, shadow bank. Então você tem shadow bank na China. Então abrir a conta capital, transformar o renminbi em uma moeda única, é complicado. Ah, mas vamos ter uma crise. Numa ditadura eu não posso ter crise. Roberto, a gente falou bastante dos Estados Unidos no começo, bastante da China agora. Queria voltar para um nível global, né, e pensar assim, que novo equilíbrio a gente pode pensar daqui para frente com China e Estados Unidos do jeito que eles são hoje. Faltou Rússia. Então vamos falar um pouco da Rússia. Nós vamos ter zonas de influência. Não é zona de influência absolutamente geográfica, porque os Estados Unidos ele tem influência no Pacific Ring. Ele está no Japão, ele está nas Filipinas, ele está na Coreia do Sul. Assim como a Rússia e a China estavam na Venezuela, vamos dizer assim, está no Irã, mas você tem zonas de influência. Agora, você tem um perigo, por exemplo. Quando a gente fala Groenlândia, isso é perigosíssimo. Tudo bem que Trump parou de falar, mas existe um risco da OTAN enfraquecer. Quando a OTAN enfraquece, Trump já falou, eu quero 5%, já está 5%, menos a Espanha. A Espanha fala, cara, eu estou longe da briga. O que eu estou investindo aqui em armamento militar não passa de 2%, 3%. A Polônia já está 7%, porque é vizinha da Rússia. Só que a Rússia pegou Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Crimeia. Pegou toda 4/5, ou melhor, 3/5 de toda a Rússia. Cadê Trump? Pode ficar isso daí? E se por acaso a Rússia ficar mesmo com esses territórios, e que pelo menos Donbass, Luhansk e Donetsk vai ficar, pensa como você fosse Putin. Em 2018, talvez Trump muda de ideia a cada segundo. Estou falando 2018. Saiu declaração de Trump. Eu não ajudaria país pequeno como Montenegro se fosse invadido. Montenegro
é muito pequeno e eu não desencadearia uma terceira guerra mundial porque é um país pequeno. Defina pequeno. Lituânia é pequena? Lituânia tem 2,5 milhões de habitantes. Letônia tem 2,5 milhões de habitantes. Estônia tem 3 milhões de habitantes. Cara, eu vou buscar a Península Báltica. Eu vou buscar o Cazaquistão, eu vou buscar a Moldova, eu vou buscar depois a Polônia. Eu vou querer fazer a grande Rússia. Porque a Rússia, Putin, é um revisionista, czarista e expansionista. Ele já falava, a Ucrânia não é um país. Bom, mas quem falava isso? A Ucrânia sempre foi um país. Não, a Ucrânia se transformou em um país com a Revolução Bolchevique. Viva a Catarina Grande. Então ele pegou a Ucrânia usando o argumento, claro, da OTAN, porque Putin também falou, tá bom, vocês querem fazer a Ucrânia entrar na OTAN. Posso colocar ogiva nuclear em Cuba? Você quer colocar ogiva nuclear na Ucrânia, que é no meu quintal. Posso colocar em Cuba? Não, não pode, porque senão vamos para o Joe Fitzgerald Kennedy, o problema dos mísseis em 1963. Não pode. Bom, então, ele usou o argumento da grande Rússia e usou o argumento da OTAN para invadir a Crimeia e invadir a Ucrânia. Só que, provavelmente, se ninguém parar o cara... Ele não, e outra, Inglaterra e França sozinha não para a Rússia. E os Estados Unidos tá meio que procurando sarna em outros lugares. No Irã, não estou falando que no Irã é complicado, o Irã é complicadíssimo. Quem acompanhou a lei... Eu vivi. 1979... Revolução Islâmica. Qual é o problema disso daqui? Quero destruir Israel e os Estados Unidos, são os meus maiores inimigos. Só que o Irã não está sozinho. O Irã ele tem milícias ao redor do Oriente Médio. Os Houthis do Iêmen, o Hamas em Israel, o Hezbollah no Líbano, o Bashar al-Assad na Síria. Ele só não tinha na Jordânia porque não conseguiu, mas ele estava praticamente fechando Israel com todos os líderes. Você vê que o Hamas, isso é tudo o Irã. Isso é tudo o Irã. O Irã não é sozinho. Então, o principal problema do Oriente Médio, quando você fala só o Hamas, não, o Hamas é Irã. É o Hezbollah, é o Líbano, etc. Mas é financiado pelo Irã. Mas a União Europeia vai brigar bastante para... A União Europeia está praticamente num crescimento letárgico. Ela não cresce. E ela, agora falando um pouco mal da Angela Merkel, ficou dependente do gás russo. Fechou todas as usinas nucleares, ficou dependente do gás russo. E outra, como você ficou dependente do gás russo e agora você tem que investir 5% da tua margem, ou seja, do teu PIB, para armamento, a curva de juros dos países, se você pegar, ela estipou. Então, se você pegar Portugal não briguem comigo, está abaixo de 100%, está 95%. Mas Itália, Grécia, Espanha, França, Bélgica e Reino Unido está com uma dívida pública acima de 100% do PIB. E o pior é que a curva de juros está estipando. O problema não é a dívida pública estar alta, o problema é a dinâmica da dívida pública. Se a dinâmica da dívida pública não é favorável, que nem no Brasil, meu custo de carregamento é maior que o meu crescimento econômico e eu vou ter déficit primário, a dinâmica não é favorável, você não cresce. Então, por exemplo, no ano de 2024, 2025, a Alemanha estava em recessão em 2024, 0,2%. Quer dizer, a Alemanha não está crescendo, ela está letárgica. A população está envelhecendo. Das 50 maiores empresas de tecnologia de informação, 4 são da União Europeia. E estamos com a AfD, estamos com a Marine Le Pen, que não está com muita força, mas estamos com Viktor Orbán. Se por acaso só não tem probabilidade aqui. Se Trump estender realmente as forças para a Groenlândia, como é que os direitistas vão sentir na União Europeia? Acabou a OTAN, acabou a União Europeia.
ou a gente se junta e vamos fazer um exército europeu, ou nós estamos sozinhos, não dá para depender dos Estados Unidos. O AfD da Alemanha, o Viktor Orbán, a Marine Le Pen, que fala que é contra a União Europeia, com o Brexit, fala, cara, nós estamos sozinhos. Ou a gente se junta e faz uma União Europeia que não depende, mas aí tem que mudar completamente do jeito que está, mas a União Europeia, ela é o patinho feio da economia mundial. É a que vai crescer menos, infelizmente. Nessa lógica de zonas de influência, como é que fica Brasil, América Latina, nossos vizinhos aqui, somos coadjuvantes? Brasil, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, já tem a frase que cada um dá um denominador, quem foi a frase. Países não têm amigos, países têm interesse. Eu tenho interesse em fazer negócio com a China, eu tenho interesse em fazer negócio com os Estados Unidos. Ninguém pediu para eu me posicionar. Então, viva a China, viva os Estados Unidos. Ah, não gosto da China. Aí chega aquele cara que não tem muita experiência e fala, mas vender hidrelétrica para chinês é estratégico. O que o chinês vai fazer com a hidrelétrica? Ele vai botar nas costas e levar embora? O que ele vai fazer com a rodovia? Ele vai botar as costas e vai levar embora? Isso é uma concessão. Eu vendo para quem quiser botar o dinheiro, tem a concessão. A Enel. Estamos com o problema da Enel. Não vi o contrato de concessão da Enel. Se ela furou o contrato de concessão da Enel, a Enel furou o contrato de concessão, por isso que o contrato de concessão ele tem que ser draconiano. Se ele furou, está fora. Se o chinês furou, está fora. Dragados Isolux quebraram, acho que foi na parte de uma linha de transmissão, a State Grid comprou. Os chineses compraram essa linha de transmissão. Foi onde eu perdi aquele operação que a gente estava falando, que eu queria fazer um FDIC com o chinês, mas que ele não entendia o que era FDIC e ficou complicado. Ele trouxe R$1 bilhão ao invés de fazer FDIC comigo. Mas paciência. Você ri, né? Na hora foi um Hoje horror. Dá pra rir. Na hora foi um horror. Muito bom. Acho que está chegando meio ao fim já, né, Paulo? Estamos. Quer fazer um fecho, Roberto, sobre que mundo estamos agora? Com China, Rússia, União Europeia e Estados Unidos? Para onde vamos? Nós estamos num mundo complicado. Obviamente, eu não poderia dizer outra coisa, parece que é um chavão, um mundo complicado. Precisamos ficar de olho em todas as partes do mundo. A União Europeia é o patinho feio. Precisamos ficar de olho na China. Aliás, diga-se de passagem, a China e a Rússia estão de olho nos Estados Unidos. A China e a Rússia estão no bystander. Eu falo, quero ver o que faz os Estados Unidos, quero ver o que ele faz na Groenlândia, quero ver o que ele faz na Venezuela, quero ver o que ele faz no Irã, para depois eu tomar o que ele eventualmente não vai tomar. Por exemplo, ele está falando, ele está quietinho. A Putin, olha como o Putin está quieto. Você parou de falar de Donbass. Eu estou aqui em Luhansk e Donetsk, Volodymyr Zelensky, na primeira reunião com o J.D. Vance, que vergonha. Volodymyr Zelensky perdeu. Ele perdeu. Ele já praticamente, eu não sei, eu não tenho o telefone direto do Volodymyr Zelensky, mas provavelmente ele já sabe que Luhansk e Donetsk, que é a parte de Donbass, já perdeu. Poxa vida, a cada 5, 10 anos eu estou perdendo um pedaço da Ucrânia. Eu perdi Crimeia, perdi Luhansk, perdi Donetsk, daqui a pouco ele começa com Zaporizhzhia, que é onde está a usina nuclear de Chernobyl, vou pegar a Kherson, depois eu posso buscar as Penínsulas Bálticas, que passaram para a União Soviética com o pacto Ribbentrop e Molotov na Segunda Guerra Mundial. Falou, gente, eu quero montar a Grande Rússia. Vou estender meus olhos para o Cazaquistão, para o Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão, Moldova, Geórgia já é minha, que tem um puppet lá, e Belarus, que é Bielorrússia, já é minha. Ele está mexendo em todo o tabuleiro da Central Ásia.
E ele está olhando, vendo o que os Estados Unidos estão falando. Se você não se meter aqui, eu vou estender meus... E a China está olhando, quer ver. Fala, Venezuela eu perdi, mas tudo bem. A América Latina não é meu call. Não é meu call. A China está falando, olha, eu estou... Veja, presta atenção. Não você presta atenção, pelo amor de Deus. A China está falando para o Trump, olha, presta atenção, eu não vou me meter nos teus assuntos, mas não se meta nos meus. Tem Taiwan aí. Taiwan está chegando. Quer dizer, é um mundo em que as zonas de influência vão Taiwan está chegando, eu não quero que você se meta. Mas ainda tem muitos capítulos aí pela frente. Muita coisa. E Estamos longe de um equilíbrio. E Taiwan fala, mas não vai ter guerra, vai ter guerra. Gente, não dá para saber. Xi Jinping falou, Taiwan vai ter que passar para a anexação da China em 2027. Eu estou repetindo o que Xi Jinping falou. Então falou, mas não vai acontecer. Pode não acontecer. Xi Jinping falou. Não culpe o Dumas, não sou eu que estou falando. Xi Jinping falou, 2027, pegou Hong Kong. Hong Kong já é da China continental. Deng Xiaoping falou, até 2045 Hong Kong vai ser completamente independente. Não é mais independente. O parlamento de Hong Kong já é praticamente determinado pelo Partido Comunista Chinês. O Exército de Libertação do Povo entra e sai em Hong Kong livremente. Já pegou Hong Kong com a revolução do guarda-chuva, que a gente passou batido, mas não viu. E Taiwan falou, olha, mas tem um problema. Você vende arma para Taiwan. Aí é uma coisa minha. Se você não invadir Taiwan e os Estados Unidos não ajudar, isso é um cenário, não tem probabilidade. Como é que os sul-coreanos se sentiriam? Falaram, olha, na hora que a gente mais precisa dos Estados Unidos, você rói corda. E eu tenho o Kim Jong-un muito louco aqui, que fica jogando bomba em cima da minha cabeça, ou seja, eu começo a ficar assustado. Então isso ele começa a querer voltar um pouco para a China. Falou, eu preciso pegar a proteção da China, porque os Estados Unidos deixou de ser um reliable, um cara muito confiável. Ele não é tão confiável como era. Ele precisou tanto de Taiwan. O Japão, você jogou 2 bombas nucleares na minha cabeça. Falou que eu não podia ter a bomba. Tudo bem, você tem bases aqui dentro. Mas você não está sendo tão confiável como eu achava que você estava sendo confiável. E a China, como eu te falei, está olhando. Falou, vai, Trump, você está fazendo o trabalho para mim. Só para realmente encerrar aqui, para quem toma decisão de investimento nesse cenário que é muito incerto, muito nebuloso, como que toma a decisão de investimento? 4 moedas. 4 moedas. Brasileiro tem mania de pensar em uma moeda. Ou no máximo 2 moedas. Uhum. Real e dólar. Não, eu preciso olhar para a Ásia. Eu preciso olhar para a Ásia. Ah, mas como olhar para a Ásia? Não olhou para a Coreia do Sul. Veja o que aconteceu com a Bolsa da Coreia do Sul. A hora que o DXY não caiu, o real subiu, o real valorizou, a Bolsa deu aquela bombada, a Coreia do Sul também deu. Eu preciso olhar a Coreia do Sul, preciso analisar a Coreia do Sul. Há 10 anos atrás nós não tínhamos analista de China, preciso ter analista agora de Coreia do Sul, de Indonésia, de Malásia. Preciso que alguém que entenda das ações da Malásia, da Coreia do Sul. O mundo mudou. O mundo é grande. Não era grande. Ou melhor, geograficamente sempre foi grande, pelo amor de Deus. Mas o mundo está ficando cada vez maior. Uma casa de research precisa agora de expert de Ásia. Não expert de Ásia como um todo. A não ser que você vá cobrir, como cobrem agora a China, com olhos de lince, cobrir Indonésia, Malásia e Coreia do Sul. E Japão. Preciso olhar isso daí. Preciso olhar, preciso diversificar minha carteira. Eu vejo todo mundo falando, não, mas onde eu ponho o meu dinheiro? NTNB, COI ou fundo estruturado? Eu falo, não tem nenhuma moeda a não ser real? É só real? Você sabia que existe outro país a não ser o Brasil, né?
Ah, você acha que é dólar? Eu falei, se o cara ainda está achando que é vantajoso só o dólar, eu falo, isso, vai devagar, começa a pensar em dólar. Depois é um pouco cedo para eu chegar e falar, cara, começa a pensar em Coreia, começa a pensar em Ásia, começa a pensar em China. Estou mandando comprar? Não estou mandando comprar, estou mandando cobrir. Estou pedindo para cobrir, para as casas de research começar a pensar nisso. Muito bom. Muito bom. Dava para falar muitas horas aqui. Agradecemos muito sua presença e seja sempre muito bem-vindo ao Nomadcast. Obrigada mesmo. E para quem nos acompanha, não se esqueçam de seguir a Nomad nas redes sociais. Tem episódio todo mês do Nomadcast, mas também temos muitos outros conteúdos, tanto no YouTube quanto no Instagram, Spotify, etc. Então, siga, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos da Nomad. Obrigada.